Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Como o Gilberto disse, uma grande alegria poder participar dessa festa, né? Uma festa sempre muito linda, né? Quando uma igreja vai construindo aí a sua história. 38 anos, que bênção, viu? E eu fico muito feliz, como disse ao pastor Gilberto, porque é uma honra para mim. Quando essa igreja estava em formação, né, para ser organizada, eu era adolescente, né, lá na igreja de Ermelino Matarazzo, e a gente então acompanha, né, e fez parte dessa história, né, porque a gente, como adolescente, via os irmãos, como o seu Oséias, por exemplo, o Floriano e outros, vindo, né, como presbítero, trabalhar na congregação, trabalhar nessa igreja, que é filha lá da igreja de Ermelino Matarazzo. Então a gente acompanhou e depois a gente foi nutrindo aí amizade com muita gente aqui da igreja, que trabalhamos juntos, né, em tempo de federação, mocidade. Então assim, é uma festa que eu fico muito à vontade e muito feliz em participar. E agradeço, né, ao pastor Gilberto, ao conselho da igreja, por me dar essa honra, né, essa alegria. Uma bênção muito grande mesmo. Peço desculpa aos irmãos, eu tive alguns contratempos aí, que fugiram ao controle humano total, e isso gerou aí um certo atraso, viu, Giba? Perdão aí pelo atraso, mas pela graça de Deus chegamos, estamos aqui, isso eu agradeço muito, muito a Deus. Eu trago um abraço da igreja do Itaim Paulista, uma igreja que Deus tem me abençoado muito lá. Esse ano é o 16º ano que eu estou na igreja do Itaim Paulista e estamos construindo lá uma história lá junto com essa igreja, e eu estou muito feliz em pastorear a igreja do Itaim Paulista e trago de lá, né, esse abraço, esse parabéns para vocês por esses 38 anos de missão, né, nesta região. Irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 2 ao verso de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Abra aí a sua Bíblia, ou convencional, ou seu aplicativo, hoje muito usado, né? E eu vou ler esse texto e você vai acompanhando aí, no texto que você estiver em mãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 2 a 4. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós te damos graças pela bênção de estarmos nesse lugar. Obrigado por esse privilégio de nos encontrarmos, nos reunirmos como povo do Senhor, com esse propósito tão maravilhoso, tão singular, que é adorar a Ti, que é cantar das Suas maravilhas, com esse propósito tão sublime, que é celebrar a salvação em Cristo. Obrigado, Deus, por esse encontro, por essa reunião dos santos, essa reunião de pessoas que vêm aqui para adorá-lo. Obrigado pela Tua palavra, certamente já lida nesse culto em momentos variados, e agora novamente diante de nós um texto bíblico. Obrigado, Deus, pela Santa Escritura e pela forma como essa palavra entra e fala aos nossos corações. Que seja assim nesse momento. Traga fervor ao nosso coração diante da Tua palavra. Quebranta-nos
através dos ensinos que nós aprenderemos nesse texto, faça com que possamos, ó Deus, entender melhor a vontade do Senhor, a vida desta igreja, através das Escrituras, através da palavra. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, rogar quebrantamento ao nosso coração. Queremos rogar, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito em nosso coração, por meio das Escrituras, da mensagem que o Senhor nos trará nessa noite. Nós oramos e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que estava em Tessalônica, na região da Grécia, e foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo como um dos seus trabalhos missionários, e o apóstolo Paulo não teve a oportunidade de continuar nessa igreja, porque nessa época havia uma perseguição muito, mas muito forte em relação à igreja de Tessalônica, perseguição da parte dos judeus, perseguição da parte dos gentios, dos próprios gregos de Roma. E essa igreja foi uma das igrejas que mais sofreu com a perseguição, a ponto do apóstolo Paulo ter que sair de Tessalônica, porque já corria risco de vida em relação a essa perseguição. Mas, pela carta e a forma como o apóstolo Paulo fala aos tessalonicenses, a gente já percebe que o apóstolo Paulo tinha um carinho muito grande por essa igreja que ele plantou. Sobretudo, por causa das notícias que ele passou a receber depois que ele saiu da igreja, notícias levadas por Timóteo até ele, e Silas também, e que encheu o coração do apóstolo Paulo de muita, mas muita alegria por saber que a igreja de Tessalônica passou a ser um exemplo de igreja a ser seguido, um modelo de igreja a ser seguido, e isso por causa do evangelho que alcançou aqueles irmãos. Paulo fala sobre isso no verso 5, quando ele diz a razão, a causa dessa igreja ser, naquela época, uma igreja modelo, uma igreja exemplo para outras igrejas. Ele diz no verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo está falando de uma igreja que foi impactada pelo evangelho, que a razão deles serem um exemplo, a razão nessa época deles servirem a Deus com tanta propriedade, foi o evangelho que entrou na vida deles, o dinamis de Deus, que impactou aqueles irmãos, aquelas pessoas que moravam em Tessalônica, com esse evangelho poderoso, transformando a vida de pessoas que estavam desde crianças ligadas à idolatria, muito comum naquela região, totalmente longe de Deus, mas o evangelho da graça de Deus, como é comum a esse evangelho fazer, impactou a vida dessas pessoas, transformou essas pessoas e deu a elas uma direção de vida, uma vida agora para a glória de Deus, para a honra de Deus, fazendo com que elas, mesmo sem a presença do apóstolo Paulo, fossem nessa época uma grande bênção, fazendo com que uma igreja como essa, mesmo diante de fortes perseguições, mesmo passando por muitos problemas que poderiam frear essa igreja, principalmente pela ausência do apóstolo Paulo no meio deles, mas essa igreja prosseguiu, entendeu que esse evangelho da graça de Deus chamou a cada um deles para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo, de longe, então, fica sabendo dessas notícias tão maravilhosas. E o que ele faz? Paulo dá graças a Deus.
Ele louva a Deus pela vida da igreja de Tessalônica. Paulo diz que ora por eles sem cessar, mostra toda a sua satisfação diante das notícias que ele recebe de Tessalônica. E Paulo deixa claro que a igreja de Tessalônica é um exemplo de igreja, que a igreja de Tessalônica é um modelo de igreja. Isso está no verso 7 do capítulo 1. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Um modelo de igreja, uma igreja exemplar. É sobre isso que nessa noite eu quero chamar a sua atenção, falar um pouco sobre as virtudes de uma igreja exemplar. Acredito eu, muito propício em um momento de festa de uma igreja como essa, que já tem cumprido a sua missão, mas na ação do Espírito Santo, eu creio que aquilo que nós vamos refletir e meditar, falando um pouco sobre essas virtudes, pode mexer com você, empolgando o seu coração, fazendo com que você exerça melhor aquilo que você já está exercendo na sua relação com essa igreja, servindo a Deus, alertando e chamando outros que talvez ainda não estejam exercendo plenamente o chamado de Deus para servir a Deus nessa igreja, mexendo com todos nós, para que olhemos para essa igreja e sigamos esse exemplo dessa igreja modelo, dessa igreja exemplar. Virtudes de uma igreja exemplar. Eu quero então compartilhar 3 dessas virtudes. A primeira delas está já no verso 3 do primeiro, do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, quando Paulo cita a igreja de Tessalônica como uma igreja que tem uma fé operosa. Diz assim o verso 3: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Aí está a primeira virtude de uma igreja exemplar. A igreja de Tessalônica, os irmãos que ali estavam, que foram chamados, impactados com o Evangelho, eles tinham uma fé operosa. Quando falamos de fé aqui, estamos falando dessa convicção da salvação, dessa convicção de que Deus entrou no seu coração e de que você tem hoje uma relação com o Deus eterno, uma relação com o reino de Deus, uma fé que nos leva a testemunhar dessa salvação ou dessa transformação que Deus fez na vida de gente como eu, de gente como você. Mas Paulo coloca esse ingrediente a mais. Eles não eram pessoas apenas que testemunhavam que foram salvos, como nós vamos ver aqui, podemos ver em vários versos dessa carta, eles falando e dando testemunho da salvação. Mas Paulo coloca um ingrediente a mais. Ele observa que a igreja de Tessalônica, eles tinham convicção em Jesus. Mas essa convicção não era apenas de um relacionamento sem fruto, sem obras, sem operosidade. Eles tinham uma fé operosa. A convicção que eles tinham na pessoa do Senhor Jesus, de terem sido transformados, de serem testemunhas do Senhor Jesus, levava essa igreja a servir a Deus. A fé operosa faz parte da vida daqueles que usam a sua vida, usam os dons que Deus dá, usam as oportunidades na sua história de vida para trabalhar, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja exemplar tem essa virtude. Os irmãos que fazem parte dessa igreja exemplar, eles têm uma fé que gera serviço a Deus, uma fé que é produtiva, uma fé que produz obras. Tiago diz isso no capítulo 2, a partir do verso 14, na sua epístola. Ele diz que a fé sem obras
ela é morta. Ele diz que nós, como crentes, podemos professar a nossa fé, podemos declarar em momentos variados que Jesus entrou na nossa vida e mostrar toda a felicidade em relação a isso. Mas as obras são importantes. As obras não salvam. Não somos salvos pelas obras, somente pela graça de Deus. Não merecemos a salvação, Deus graciosamente nos alcançou, nos buscou nos lugares aonde nós estávamos perdidos. É bom lembrar que se Deus não tivesse ido ao nosso encontro e não tivesse nos buscado aonde nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos condição nenhuma de ir ao encontro de Deus. Mas graciosamente Ele nos trouxe, nos buscou e nos salvou. E essa salvação, ela agora nos obriga a viver uma vida frutífera na presença de Deus. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a olhar para a sua história com Deus, a entender que, apesar de você declarar e testemunhar e professar a sua fé diante de Deus em momentos culticos como esse, ter uma fé operosa é um desejo de Deus para a sua vida, para a história dessa igreja. É um chamado de Deus para você, para que você, em meio às suas lutas e às adversidades da sua vida, e aí os conflitos que você lida nessa história terrena, Deus quer usar a sua vida, quer que você tenha essa fé operosa. É um grande desafio para nós, em tempos como os nossos, onde as pessoas justificam a ausência ou a produção de frutos no reino, ou o exercício dos dons na igreja, porque estão compromissados com outras coisas, justificam porque não há agenda, não há espaço, não há tempo na vida, porque estão aí lidando com os seus sonhos e projetos. Deus chamou você para exercer essa fé, essa linda fé de convicção em Jesus, através de uma fé operosa. Com isso, envolva-se com o reino de Deus. Paulo estava olhando para uma igreja que os irmãos que ali estavam, mesmo passando por grandes dificuldades, esses irmãos amavam a Deus, amavam o seu reino, amavam a igreja e serviam a Deus com muita propriedade. A fé operosa ela é muito importante. Ela mexe com a dinâmica da igreja, ela leva as pessoas a desempenharem os seus dons, ela leva as pessoas a se envolverem em áreas das mais variadas da igreja. Fé operosa faz com que os crentes se envolvam no serviço, faz com que pessoas, de alguma forma, encontrem na igreja um local, um espaço para servir a Deus. Uma igreja exemplar possui essa virtude, uma fé operosa. Mas Paulo ainda nos ensina mais. Paulo ainda vê uma outra virtude. Paulo está agradecendo a Deus, e no verso 3 ainda, depois dele falar sobre a fé operosa, Paulo fala de uma igreja que tinha um amor abnegado. Recordando diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Essa era uma outra virtude de uma igreja exemplar, como a igreja de Tessalônica. Os irmãos tinham um amor abnegado. Nós estamos falando aqui de um amor, não no campo mais da teoria, dos hinos, dos cânticos, das poesias, do apenas falar sobre a beleza do amor, mas estamos falando de uma igreja que se dedicava em amar e servir ao outro. Amor abnegado é um amor que serve, é um amor que se preocupa com o outro, é um amor que faz alguma coisa pelo outro. Paulo está falando aqui e verificando nessa igreja que eles viviam aqui um amor
que de fato fazia uma diferença muito grande na vida dos seus irmãos na fé naquela época. O amor abnegado é um amor que, na relação comunitária, ele vai o tempo todo gerar algum tipo de benefício na vida do irmão. Estamos falando de uma igreja, e Paulo está falando de um amor abnegado nas relações que existiam entre essas pessoas que faziam parte, que eram membros da igreja de Tessalônica. Um amor não só de verbalizar, não só cantado, não só falado e lembrado, mas um amor que levava benefícios à vida do outro. Um amor que gera uma consciência de suprir necessidades uns dos outros, de carregar os fardos uns dos outros, de chorar uns pelos outros, de considerar a necessidade do irmão importante, urgente, como nos conta ali a história do bom samaritano. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele via nessa igreja, em meio à turbulência que eles viviam por causa da perseguição, uma igreja onde os irmãos cuidavam um do outro. Entenda, era uma igreja que, além da perseguição, eles eram pessoas como eu e você. Famílias que tinham os seus problemas dos mais variados, problemas familiares, conjugais, problemas financeiros, pessoas que tinham uma vida muito parecida com a nossa nessa terra, mas mesmo assim, era uma igreja que, por ser impactada pelo Evangelho da graça, por demonstrar uma genuína conversão, por serem salvos, como diz o verso 4, Paulo reconhecendo a eleição daqueles irmãos, a salvação daqueles irmãos, esses irmãos viviam e praticavam um amor abnegado. Está aí um grande desafio para a igreja do Jardim Verônia, como eu sempre conheci, agora segunda igreja de Hermelino Matarazzo, nos seus 38 anos, quem sabe olhar para essa virtude e cada um dos membros dessa igreja desejar muito ter essa virtude na vida, na dinâmica da igreja, pessoas servindo umas às outras, amando com profundidade, cuidando um do outro, servindo um ao outro. Olha que coisa maravilhosa, uma igreja com 38 anos, buscando isso, aqueles que já fazem, aperfeiçoando isso, crescendo mais em amor, aqueles que ainda não fazem, a partir de agora, desejando muito viver esse amor abnegado. Isso é um desafio para mim e para você, porque corremos o grande risco de sairmos hoje no pós-culto e entendermos que temos os nossos problemas e cada um tem os seus problemas e acontecer o que acontece em muitos lugares. A igreja, no pós-culto, lidar com situações onde não há essa relação de amor, como se disséssemos cada um com os seus problemas, e nos vemos aí no próximo domingo. Estamos falando de uma igreja onde as pessoas cuidam umas das outras, onde as pessoas iniciam a semana cuidando umas das outras, onde as necessidades que são descobertas aí no bate-papo, no corredor, no cafezinho, elas não são esquecidas, elas são lembradas na semana por meio de uma oração, de uma mensagem no WhatsApp. Olha que coisa linda, quando você sabe de uma necessidade de um irmão, e no meio da semana você manda uma mensagem para ele, dizendo: olha, eu não esqueci, estou orando, estou tentando meios para ajudá-lo nessa necessidade da sua vida, que pode ser das mais variadas, pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser qualquer tipo de necessidade, mas você, abnegado, vai estar cuidando dessa pessoa. É lindo quando uma pessoa recebe uma mensagem, sabe que está sendo cuidado por outros
da igreja. Isso é um exercício a ser feito. Não é fácil para nenhum de nós. É um exercício. Lembrar que nessa igreja há pessoas que possuem necessidades de todos os tipos. Nem sempre são necessidades apenas materiais. Às vezes são necessidades espirituais. E às vezes a lembrança pela uma mensagem, pelo um telefonema, estou orando por você. Olha, eu quero enviar esse texto para você. Olha, eu vim te visitar para ler juntos, para motivar você. Ou pode ser também necessidades materiais, financeiras. Estamos aqui para ajudar. Nos reunimos lá na igreja e vamos te ajudar nessa área da sua vida. Isso é o amor. Deu aqui som. E todo amor, ele só tem sentido na vida de um crente quando esse amor gera benefícios na vida da outra pessoa. E eu posso afirmar isso em qualquer nível que esse amor é usado, ou em qualquer área que esse amor é usado, seja no casamento, na vida conjugal, na relação de pais com filhos, filhos e pais, seja na relação entre amigos, entre irmãos da igreja, como é o nosso caso aqui que estamos falando. O amor ensinado nas Escrituras, ele só tem sentido quando ele gera algum tipo de benefício na vida do outro. O outro tem que ser beneficiado com o amor que Deus nos ensina a amar. Por isso, Paulo vê na igreja de Tessalônica uma virtude, mais uma, que é um amor abnegado, um amor dedicado ao outro. Eu quero desafiar você a essa experiência. Quando falamos do amor, nada melhor do que um exercício prático. Passe a exercitar isso a partir de hoje nessa igreja. Se já estão bem, completando 38 anos, vivendo aí com muita alegria na presença de Deus, se todos dessa igreja começarem a experimentar esse amor abnegado, abençoando e sendo abençoados, certamente Deus fará continuar fazendo grandes coisas na igreja aqui do Jardim Verônia. Deixa eu mudar aqui. Obrigado, querido. Som. Certamente Deus continuará a fazer grandes coisas nessa igreja através do exercício do amor. Reconheço, é um desafio grande, porque isso vai exigir de você um uso maior do seu tempo, abrir um espaço na sua agenda, em meio a um dia assim, às vezes tão conturbado, para mandar uma mensagem por irmão, para fazer uma visita, para pensar nele e falar, nossa, aquele irmão tem tal necessidade, eu vou agora gastar um tempo para tentar ajudá-lo a suprir essa necessidade. Isso vai exigir de você um tempo que talvez você não tenha, mas eu quero estimular você a priorizar essa virtude na sua vida e no seu coração. Amém? E a última virtude que Paulo nos ensina em relação a uma igreja exemplar, como é a igreja de Tessalônica. Paulo fala no final do verso 3 sobre uma firmeza que aqueles irmãos de Tessalônica tinham na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele diz. Ele fala do amor abnegado e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo agradece a Deus pela igreja de Tessalônica. Ele diz que essa igreja era muito abençoada, porque esses irmãos eram firmes nessa esperança, firmes na convicção da eternidade, da volta de Jesus. Já naquela época eles esperavam a segunda vinda de Jesus, tinham esperança
na vinda de Jesus, na glória futura. E Paulo vê isso como virtude, porque esses irmãos, como eu disse, passavam aqui por grandes dificuldades, grandes lutas de todos os tipos, além das perseguições, além dos maus tratos de pessoas que não gostavam dos crentes naquela época. Eram famílias que tinham seus problemas dos mais variados, como eu disse, passavam por enfermidades, tinham problemas físicos dos mais variados, tinham uma vida comum nessa terra, cheio de lutas, cheio de adversidades, cheio de problemas, pessoas que a qualquer momento poderiam desistir, poderiam esfriar a fé, poderiam desejar abandonar, poderiam desejar deixar de seguir um Jesus que era a causa de toda a perseguição que eles tinham. Eles viam seus amigos serem presos, pessoas sendo mortas por causa do Evangelho, e mesmo assim, eles não desistiam. Paulo diz que eles tinham uma firmeza na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que eles eram atacados, por mais que eles eram colocados diante de grandes problemas e adversidades, eles permaneciam firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, não desistiam. A esperança estava no coração deles. A esperança não nessa terra, não nessa vida transitória, não nos acontecimentos terrenos, que pode nos frustrar, pode nos entristecer, pode nos fazer ficar preocupados e doentes, estressados nessa terra. Eles olhavam para Jesus e olhavam para a eternidade. Paulo então agradece a Deus. Ele diz: que igreja maravilhosa, exemplar, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, eram firmes na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso nos ensina muito, principalmente para nós, numa geração como a nossa, que é muito comum os crentes muitas vezes esfriarem a sua relação com Deus e com a igreja, com a justificativa que estão passando por grandes problemas, com a justificativa de que os acontecimentos da vida têm machucado essas pessoas que têm lidado com grandes adversidades, enfermidades físicas, e que muitas vezes estão deixando de viver plenamente essa esperança da glória futura, por causa dos problemas terrenos. Quantos crentes abandonam práticas espirituais, abandonam serviço a Deus, não usam os seus dons na dinâmica da igreja com a justificativa de que estão passando por problemas. A gente visita os crentes e muitos usam dessa justificativa de que não estão vivendo plenamente como Deus quer, porque estão lidando com grandes dificuldades na vida. E alguns são abalados, alguns passam a fazer coisas que não deveriam fazer, alguns passam a viver uma vida terrena, não como Deus quer, mas de acordo com o curso desse mundo. São então encurralados, deixam de viver a plena vontade de Deus por causa dos problemas terrenos. E essa igreja nos ensina que esses irmãos tinham uma virtude, e essa virtude tinha a ver com uma firme esperança. Eram irmãos que, independente do que estava acontecendo, da agressão que eles tinham sobre eles por causa da perseguição, independente dos problemas comuns que eles viviam já naquela época, na relação com esse mundo, esses irmãos não desistiam, permaneciam firmes
na fé no Senhor Jesus Cristo. Uma fé inabalável. E Paulo vê isso como virtude e agradece a Deus pela vida desses irmãos. Irmãos que, se desistissem pelo nível de problemas que eles enfrentavam aqui, se desistissem, se falassem que não queriam mais, muitos até iriam compreender, porque não era fácil, mas mesmo assim, eles declaravam que estavam firmes no Senhor Jesus, que amavam ao Senhor Jesus, queriam continuar a servir ao Senhor Jesus, como mostra os versos posteriores. Uma igreja que saía para evangelizar, que deles, como diz o verso 8, repercutia a palavra de Deus por toda a região, como diz o verso 9, que eles abandonaram os ídolos para servir a Deus, ou seja, uma igreja dinâmica, e que apesar dos problemas, estavam firmes no Senhor Jesus. Eu quero motivar você a experimentar essa virtude na sua vida. Problemas nessa terra não faltarão, não faltarão. A única forma de nos livrarmos dos problemas nessa terra é Jesus voltando ou Ele nos chamando. Porque enquanto estivermos nessa terra, nós teremos que enfrentar problemas de todos os tipos. Ora maiores, ora menores, a gente lida com isso diariamente. Às vezes pensamos que está tudo bem, de repente recebemos uma notícia, de repente um laudo médico muda a nossa vida, a nossa história nessa terra. E o que Deus quer é que nós não venhamos a desanimar, e sim permanecer firmes. É assim que uma igreja, ela vai construindo a sua história, virtuosa, sendo uma igreja exemplar, onde os seus membros, apesar das dificuldades, estão firmes, juntos, até a morte ou até a volta do Senhor Jesus. Todos nós temos problemas, não há ninguém na igreja que não os tenha. A igreja é esse local onde nós sabemos que estamos aqui porque estamos lidando, estamos enfrentando problemas. A diferença entre nós e outras pessoas é que nós não temos a nossa esperança nessa terra. Outras pessoas como nós, pais, mães, amigos que nós temos por aí que não são crentes, a esperança deles é nessa terra. Por isso, sofrem muito mais. Por isso, estão entristecidos, angustiados. A diferença é que a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. É uma esperança eterna, de glória eterna. E a Bíblia nos ensina que nessa terra somos peregrinos. Estamos apenas de passagem, para servir a Deus, para fazer o melhor para a glória de Deus, no tempo que Ele nos der de vida nessa terra, seja muito, seja pouco, no tempo que Ele nos der, e só Ele sabe qual é esse tempo. O que Deus quer que nós, após a conversão, após esse impacto do Evangelho da graça de Deus, que nós vivamos nessa terra no tempo que Ele nos der, o melhor para a glória de Deus, firmes, inabaláveis, servindo a Deus em todo o tempo, com ânimo no coração, para vir à igreja, para participar dos cultos, para nos envolvermos nos ministérios, mesmo que tenhamos problemas, mesmo que haja uma doença no nosso corpo já detectada por um médico, nós continuaremos firmes no Senhor Jesus, trabalhando, nos envolvendo, cantando, louvando a Deus. Essa é a grande diferença, que serve de testemunho àqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, porque eles olham para a nossa vida e percebem que nós temos tantos problemas como eles têm, em todas as áreas e ordens da vida, mas isso não nos abala, não deve nos abalar. Deve fazer com que nós sigamos firmes, olhando para o autor e consumador da fé,
Jesus. É isso que Paulo vê na igreja de Tessalônica. E Paulo encontra essas virtudes. Uma igreja com uma fé operosa, uma igreja abnegada em amar, dedicada em amar o outro, uma igreja firme na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 4, Paulo chega a essa conclusão: reconheço, esses irmãos são eleitos, são muito crentes. Estamos falando do apóstolo Paulo, elogiando uma igreja, do grande apóstolo Paulo, grande exemplo de apóstolo, de discípulo, de missionário, de pastor, de membro, de servo de Deus, elogiando uma igreja e reconhecendo que aqueles irmãos foram salvos, que de fato, grande obra aconteceu na vida deles, para que eles vivessem dessa forma e demonstrassem na dinâmica da igreja, frente ao mundo da época, essas virtudes que Paulo encontra aqui. Eu quero desafiar você a buscar essas virtudes. Isso fará da sua vida, na relação com Deus e com a igreja, uma bênção, uma vida muito frutífera. Fará com que essa igreja avance mais ainda nos seus sonhos e projetos, na missão que essa igreja tem nesta região, nesse lugar, que já vem aí nos seus 38 anos. Essas virtudes vão ajudar essa igreja a prosseguir na história, cumprindo aqui, nesse bairro, o que Deus quer que você cumpra e viva. Meu irmão, entenda isso. Deus transformou você, converteu o seu coração, sem que você merecesse, você nunca merecerá o que Deus fez por você, mas Ele chamou você, não para você viver a sua vida, do jeito que você quer viver como crente, mas para viver a vida que Deus tem e quer para você. Esse é o grande desafio para mim e para você, viver a vida que Deus quer que nós vivamos nessa terra, no tempo que Ele nos der de vida na nossa história. Amém? Que Deus derrame graça sobre a nossa vida, que Deus nos ajude a sair daqui dispostos a cultivar essas virtudes no nosso coração e no caso de vocês, membros dessa igreja, a mergulharem na dinâmica dessa igreja, servindo a Deus, apesar dos problemas e da dificuldade, que a graça de Deus ajude a vocês e a todos nós a alcançarmos isso. Amém? Vamos orar? Vamos colocar aí a nossa vida diante do altar de Deus mais uma vez. Pai Celeste, mais uma vez oramos, consagramos esse momento para a glória, para a honra do Senhor. Obrigado, ó Deus, por chegarmos até aqui, pelas coisas que aconteceram nesse culto, os cânticos, os hinos, a celebração, a manifestação do Teu povo, em cantar as maravilhas que o Senhor tem feito, em adorá-lo, beleza da Sua santidade. Obrigado por chegarmos até esse momento, a bênção de participarmos desse tempo tão precioso e tão singular. Agora, Deus, rogamos ao Senhor que nos dê condição de vivermos essa palavra lida nesse culto em vários momentos, cantada em hinos e cânticos, e agora, ó Deus, ministrada ao nosso coração através desse texto, que saiamos daqui dispostos a viver por essa palavra, a praticar esses princípios, a desejar muito no coração, a ter essas virtudes na nossa vida, na dinâmica desta comunidade. Ajuda-nos, ó Deus, na ação do Teu Espírito Santo, nos dê condição, ó Deus, de viver a Tua vontade na relação com o mundo,
na dinâmica da nossa vida, frente aos acontecimentos que enfrentamos nessa terra. Eu rogo dos altos céus, bênçãos sobre essa comunidade nos seus 38 anos. Obrigado pela segunda igreja de Ermelindo Matarazzo. Obrigado por essa comunidade, por essa história construída, pelos irmãos que aqui estão, outros que já passaram por aqui, estão talvez em outros lugares, mas também outros, ó Deus, que o Senhor já chamou, que já dormiram no Senhor e serviram ao Senhor nessa igreja. Te louvamos pela história de todos esses irmãos. E a minha oração é que esses irmãos prossigam firmes, olhando para o autor e consumador da fé, vivendo a vida que o Senhor quer que eles vivam, vivendo e servindo ao Senhor nesta região, glorificando o Teu nome, ó Deus, em cada ação, em cada momento que essa igreja estiver envolvida em alguma dinâmica de trabalho, que seja tudo para a glória do Senhor, que essa igreja cumpra aqui nessa região a missão que o Senhor tem para ela, como ela já tem feito até esse momento. Eu oro pela liderança dessa igreja, pelos presbíteros, ó Pai, em nome de Jesus, derrame graça sobre a vida dos Teus servos, dê a eles condição, ó Deus, de conduzir essa igreja junto com o pastor e com outros líderes, vivendo, ó Deus, aqui também a vida que o Senhor quer que eles vivam. Eu oro pelo pastor da igreja, pastor Gilberto, intercedo, ó Deus, pelo Teu servo, sustenta os braços dele, ó Deus, cuida do Gilberto nesse ministério que o Senhor tem para ele nesta região, que o Senhor use muito a vida do Teu servo como instrumento nas Tuas mãos para abençoar essa igreja. Oro pelos diáconos, oro pelos departamentos dessa igreja, pelas sociedades internas, pelas crianças, pelos professores, coloco todos eles diante do Teu altar. Servos que demonstrem na vida que tem com o Senhor e com essa igreja, virtudes como essas que nós aprendemos nessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Nós oramos, Pai, crendo no Teu poder, crendo no cuidado que o Senhor tem sobre a nossa vida, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe, meus queridos. Agradeço mais uma vez o privilégio, a bênção de estar com vocês nessa festa. Deus abençoe.